Olá pessoal, dei start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, como padrão, vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? E depois do recado aqui do Uni Digital, voltamos à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, última aula, eu estava dando uma olhada aqui, a gente falou. A gente já fez todos as análises, tá, das atividades, tá? E daí a gente voltou a focar nas regras, né, na legislação da resolução 74, tá? Do, do CFT, né, do Conselho dos Técnicos. E a gente falou aquele laudo, né, do relatório, só que é um relatório para um cliente, né, é residencial, você provando, utilizando a norma técnica, né, da concessionária, juntamente com os conhecimentos de NR10. Hoje, para a gente dar andamento, lembrando que esse material ele está aqui, ó, tá nessa pasta em cima da aula 4, tá? Esse material ele tá aqui. Hoje eu vou falar do desse daqui, ó. Quer ver? A limpeza de faixa eu já falei, né? Tem um parecer aqui, deixa eu ver se está aqui. Ar-condicionado, faixa de servida. Esse aqui, ó, da construtora contra esse funcionário aqui. Não, e lembrando que esse não é um laudo, um relatório fictício, tá? Esse relatório, essa pessoa, obviamente, não é o Deltrano, né? Entrou contra uma construtora que trabalhava, né? Fazendo serviço para a concessionária da época, né? Inclusive era não, não era nem a Equatorial, era a Enel Distribuição, né? Hoje Equatorial, e daí ele ganhou o processo, mas quase ele perdeu, né? Foi um detalhinho ali que fez com que ele ganhasse o processo. É o que a concessionária e a construtora estavam alegando, que ele não tinha o risco, né? Um risco em eletricidade, portanto, ele não tinha o direito a ganhar o adicional de periculosidade, tá? E, inclusive, né, eu utilizei como argumento o próprio, a própria norma que eles estavam querendo utilizar, que é um anexo lá da NR16. Para quem não sabe, a NR16 ela fala sobre os perigos, né, periculosos, né, atividades periculosas, tá bom?
Deixa eu até acessar aqui no Ministério do Trabalho, só para vocês entenderem aqui, ó. Eles põem aqui MTE, né? Normas, ó, normas regulamentadoras. É porque eu acesso tanto que ele já aparece aqui. NR, né? Aqui, a NR 16. Então, segundo, tem um anexo aqui dessa norma aqui. Eu vou até entrar aqui para vocês verem. Tem um anexo dentro do texto original que fala, né? é, Algumas condições para que essa atividade não seja considerada periculosa, tá? E era isso que a construtora e a Enel Distribuição na época que estava alegando, né? E na verdade ele tinha o direito adicional, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pegar a nossa clássica aqui, ó, a habilitação técnica, tá? Do Aí, ó, habilitação em eletrotécnica, né? O técnico industrial, né? Você na prática, né, vai ser um técnico quando você pegar seu diploma, né, finalizar o curso, você vai ser um técnico industrial com habilitação em eletrotécnica, né, em conformidade com a resolução 074, né, de 2019 do Conselho Federal dos Técnicos, tá? Então essa resolução aqui, ó, você tem que comer ela com farinha. Você tem que saber ela na ponta da língua, porque é ela que vai te ajudar na hora que você for fazer um serviço para você tirar a dúvida. Lembrando, tá, que o eletrotécnico, ele tem uma limitação de carga, né? Os técnicos isso não sou eu, professor Pablo, não sou eu, cidadão Pablo, nem o engenheiro Pablo que está falando. É o próprio conselho técnico, tá? Isso aqui não é um achismo meu, está aqui, né? Os técnicos em eletrotécnicas, para as prerrogativas, atribuições e competências disciplinadas nesta resolução, a 74, né, podem projetar, dirigir instalações elétricas com demanda de energia. Ele está falando de carga, né, de subestação, né? Ou seja, eu tenho uma subestação, né, com uma demanda, né? Quando ele fala demanda, quer dizer que ela tem um contrato de demanda. Geralmente é empresa, né, é industrial, um grande comércio, até 800 kVA. Lembrando que quando tem o volt e o ampere junto, é potência aparente. Lembra lá de eletricidade, né? Vamos rever aqui, ó, só para você não perder o fio da meada. Então, essa potência que ele está falando aqui é a potência aparente, é o S aqui, ó. Aí lembra que o fator de potência que a ANEEL, isso não sou eu, a ANEEL recomenda, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda é 0,92, aproximadamente 23,09 graus, 23 graus, tá? Um ângulo de 23 graus. Lembra que o fator de potência é o cosseno. É o cosseno do ângulo lá de 23 graus, né? Que é o quê? O cateto adjacente, que é a potência em quilowatt. Aqui é a potência em kilovolt-ampere. E aqui é a potência reativa. Lembra que o gerador, por exemplo, ele precisa ter fluxo eletromagnético, porque senão não gera potencial elétrico. Se não gera potencial elétrico, também não gera energia, não gera corrente. Ou seja, a sua casa, o comércio, a sua indústria, ela não funciona, tá? E a unidade de medida é o quilovolt-ampere reativo, kVAR. Lembrou? Fez o recordar aí? Agora vamos ao laudo.
Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, só situar vocês. Professor, como é que o senhor consegue ser, né, por exemplo, perito do, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Lembra que além da formação de engenharia elétrica, tem a formação de engenharia de segurança. Todo ano você faz o cadastro, né? Você renova o cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego e daí o juiz ele vai pegar aquele seu cadastro atualizado e toda vez que tiver alguma perícia, algum trabalho, e aí eles escolhem lá numa lista e falam, olha, esse profissional aqui é uma perícia, né, relacionada à engenharia elétrica. Então, eles vão pegar um engenheiro, né, um engenheiro de segurança do trabalho, pode ser um técnico também, tá? Se ele tiver a especialização técnica. Lembrando que desde 2023, tá? Existe a especialização técnica. Já algumas unidades aí do Senai já tem a especialização de nível técnico em exercício, tá bom? Procurem se informar se na sua unidade tem a especialização técnica, tá? Para nível técnico aí. Vamos lá. Então ele vai olhar lá, ele vai, ó, esse engenheiro aqui, ele é do trabalho e ele é da elétrica. Então ele ele seria um técnico interessante para ele analisar esse processo trabalhista do fulano, né, do Deltrano de tal, em contrapartida à construtora, né? Que esse outros aqui, no caso, é a concessionária de energia local, tá? Então, eu pego esse processo, obviamente eu não vou abrir ele aqui, né, o processo original, né, porque tem informações aí. O que que eu fiz? Eu peguei o laudo que eu fiz na época e tirei os nomes, tirei toda a caracterização e coloquei genérico aqui. Professor, então quer dizer que esse laudo, né, foi de um processo real, né, e você apresentou para a vara lá do trabalho, lá, né? 18ª vara. Isso mesmo. Entendi. Só por curiosidade, esse processo, quem que ganhou? O fulano de tal, né? O Deltrano ou a construtora? Nesse caso aqui foi o fulano de tal, mas quase que ele perdeu. Então, ó, por isso que eu forneci para vocês tanto o arquivo em PDF, né, quanto o arquivo em Word. Professor, mas eu estou fazendo técnico, né, em eletrotécnica. Eu nem técnico de segurança eu tenho, né, e eu nem pretendo. Beleza. Mas quando o juiz olha lá, né, você tem esse cadastro lá da vara do trabalho. Inclusive, você que não é técnico de segurança do trabalho e nem engenheiro de segurança, você pode se inscrever. Por quê? Porque eles precisam de profissionais de outra área, tá? Não é toda. Vamos supor que é relacionado a um crime ambiental e eles precisam de um engenheiro florestal. Engenharia florestal, existe isso, professor? Pode isso, Arnaldo? Tanto existe, né? Quanto nós temos esse tipo de profissional. Eu lembro que quando eu dava aula lá no Instituto Federal, tinha um professor que ele era engenheiro de segurança e engenheiro florestal. Mas vamos supor que não tivesse. O ideal é alguém da segurança do trabalho e com a graduação ou técnico daquela área ali, tá? Se não tiver, aí eles vão escolher quem que está preferencialmente quem está no cadastro. Por isso que é interessante todo ano você que é técnico de segurança ou engenheiro de segurança, ou você que é engenheiro de qualquer área ou técnico de qualquer área, fazer essa inscrição, porque aí na hora que os processos trabalhistas eles rolarem, quando tiver alguém com perfil disponível para deliberar sobre aquela pauta ali, né, sobre aquele problema, né? Professor, inclusive, qual que é o problema aí? O problema é o seguinte: o Deltrano de tal trabalha para essa construtora e ela na época ela tinha um contrato de construção de linha de transmissão. Ah, professor, eu achava que construtora é negócio de prédio. Não.
Isso aqui é uma construtora, né, que ela trabalha na instalação de linhas de transmissão, né, linhas de 69 kV e por aí vai. Interessante. Então eles olharam lá no cadastro, viu que eu estava lá e daí eu fui designado, né, é, técnico para analisar o processo. Por isso que tem esse documento que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é a proposta de honorários periciais, né? Então, você vai fazer esse documento aqui, ó, falando sobre o processo, falando que você tomou carga. O que que é tomar carga? Essa é uma linguagem jurídica. Tomar carga é você pegar o processo, geralmente ele é digital, tá? Você pega o processo digital, faz a leitura dele, né? Observa os pontos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, conforme vossa determinação, né, do juiz lá, né? Nas folhas 122 e 124 dos autos. Os autos é o processo trabalhista, tá? É o processo, aí geralmente tem esse número grande, né? E aqui no meio vem o número, o ano, né? Nesse caso aqui é um processo lá de 2019, tá? Esse que eu peguei como exemplo. Então você vai fazer, você vai dar o aceite, né? No laudo pericial, né? Vai enviar a sua proposta de honorário, tá? E aí, dependendo da distância, dependendo aonde que é, por exemplo, sei lá, vai que é pela Camargo Correia, né? A CCC, lá na Serra do Facão. Então, você vai ter que viajar, né? Você vai ter que, algum dia da semana, marcar uma perícia e ir lá na Serra do Facão. É longe. Então, você vai colocar o seu preço aqui, o seu valor, tá? Aí pode ser que o juiz aceite, pode ser que não. No caso, esse exemplo que eu coloquei aqui foi um exemplo, né, de processo em que o solicitante ele pediu o valor fixo, que na época era R$ 1.000, tá? Inclusive o juiz ele indicou, né? É porque assim você pode pegar o processo e pedir a justiça gratuita, tá? Aí no caso foi a justiça gratuita e geralmente na época aqui, eu não sei como é que tá hoje, eles fixavam o valor de R$ 1.000, tá? Então mas é lógico, você vai colocar o valor, vai fazer a análise aí, ver a distância, ver quanto que você vai gastar de combustível, porque você vai de carro próprio lá, tá bom? O honorário, né? A solicitação de honorários aqui, tá? A proposta. Beleza, aceitou. Você foi lá, acompanhou a perícia e agora você vai redigir o documento. O documento é desse jeito, ó. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara número tal, sei lá, de Catalão, de Nova Iguaçu, sei lá, da vara que pedirem lá para você. Processo requerente e a requerida, né? Eu inventei o nome aqui, a Thanos Construtora, né? Então, esse texto aqui é igualzinho lá do honorário, ok? Beleza, e aqui, ó, você vai fazer um resumo, né? E daí, ó, o resumo, depois vocês dêem uma lida aí, tá? Olha, após tomar conhecimento dos autos dessa egrégia vara, né? Sei lá, 10ª vara do Trabalho de Goiânia, através do despacho das folhas 12 e 13, e estudar devidamente o mesmo, né, o processo, dirigimos-nos às instalações da requerida, a linha de transmissão de 230 kV, aí tem o local, aí como eu tenho que proteger aqui as informações, né, aí eu falei que é a linha de Vingadores, tá? Então, a linha de transmissão, geralmente, ela tem um nome. Sei lá, Chapadão do Céu, e por aí vai. Então, eu fui lá no canteiro de obras, na linha de transmissão de 230 kV, instalado entre a UH, né? Isso aqui é uma usina hidrelétrica, tá? Inventei o nome aqui. E a subestação Vingadores, porque essa linha de transmissão ela alimenta, tá? Ela vem dessa UH que eu inventei, a Pangeia, alimenta a subestação e vai para outra.
subestação que fica, né, no caso que eu inventei, a Ultron de Minas Gerais. Beleza. Na cidade, eu inventei o nome da cidade, a cidade aqui é fictícia, né? Onde procedemos às inspeções necessárias, levantando a situação laboral do requerente, seus locais de trabalho e as condições em que exerceu as atividades. Então, você vai visitar. Geralmente, você encontra lá um funcionário que trabalha para a empresa que faz a mesma, ele executa a mesma função do requerente, né? E que você vai chamar ele de paradigma, ou seja, ele é a referência para né, você vai fazer uma entrevista com ele também. E essa entrevista com o cliente você já fez, inclusive antes de fechar esse laudo aqui, ó. Esse aqui, ó, quesitos do requerente. São perguntas, tá? Que a empresa fez para o perito, no caso eu aqui, ó. O quesito 1. Queira o senhor perito descrever as atividades desenvolvidas pelo reclamante da empresa. Daí eu respondi: o reclamante fazia atividade de construção, montagem, manutenção de redes de linha aérea de alta tensão integrantes do CEP, né, do Sistema Elétrico de Potência, nas instalações da reclamada supracitada, né? Como supervisor de montagem, né, de estrutura, sempre trabalhando com obras de construção de linha de transmissão, desde a sua admissão até o término do contrato de trabalho em obras de implantação, né, de linha de transmissão, ampliando ou implantando rede em campo aberto, basicamente na zona rural, em estruturas treliçadas metálicas, né, ou de concreto armado, fazendo o lançamento de cabos de alumínio protegido. É rede compacta de linha de transmissão, tá? Você tem cabo de alumínio protegido, que aí a gente chama de linha de transmissão compacta, e você tem o clássico, né, que é a linha de transmissão com cabo CAA, alumínio com alma de aço, só que ele sem a devida proteção, ou seja, sem o plástico em volta ali. Geralmente essas protegidas, elas são linhas de transmissão mais nova, tá? Beleza, aí ela vai perguntando qual o local de trabalho do reclamante ao longo da linha de transmissão na região que compreende a faixa de servidão. Faixa de servidão é abaixo da linha. Por isso que na aula anterior eu falei sobre o trabalho de faixa de servidão para você entender agora aqui. Aí perguntando se o reclamante recebia EPI, ok, recebia EPC, ok, né? Possui certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho e Emprego? Sim, verifica isso, tá? Beleza, ele foi perguntando aqui. Qual que era a alegação da empresa? Pensa, a pessoa ela trabalha a céu aberto, em linha de transmissão, tá? Montando a linha. Quando ele trabalha montando a linha não está energizada. Olha só. Uai, então, professor, se a linha não está energizada, a empresa está certo. Ele não tem o direito ao adicional de periculosidade. Beleza, realmente ele não tem o direito. Só que linha de transmissão, você trabalha ao céu aberto, você trabalha, né? Além das intempéries, sol, chuva, é, quando você trabalha a céu aberto, você tem que entender que pode haver uma descarga, não necessariamente lá no canteiro de obra, mas pode haver descarga, pode haver surto em outra região e ela se propagar, né? Ela se propagar ao longo da linha. Beleza, professor, mas você concorda comigo se o senhor está montando, né? Você está montando, você monta a linha numa parte aqui, ó, deixa eu desenhar. Por exemplo, você tem a linha de transmissão aqui, ó, funcionando. Aí eu venho aqui, ó, e monto uma linha de transmissão, né? Para aumentar esse parque aqui, ó, monto aqui, montei, né? Só que ela não está energizada, só depois é que você vai energizar. Então ele trabalhava aqui montando, beleza. O problema é que ele trabalha a céu aberto, tá?
E aí esse cabo, inclusive, tem uma norma aqui, ó. Eu vou dar spoiler para vocês. Tem uma norma aqui, é a NBR 5422, tá? Essa norma aqui, ó. A NBR 5422 tem aqui na parte dela um monte de critério. Aqui, ó. Tem um monte de critério aqui, ó. Inclusive, ó, você pode montar a linha, ó. Linha, né? É, na zona urbana aqui, né? Desde que tenha a faixa de servidão. Você pode montar a linha que atravessa rodovia. Você pode montar a linha que passa por cima de ferrovia não eletrificada, que passa por cima de águas navegáveis, né? Rio, por exemplo, que passa por cima de redes de telecom, tá? Inclusive que passa por cima de telhados ou terraços. Não, professor, sério mesmo? Pode isso, Arnaldo? Pode. Desde que esteja uma distância aqui de segurança, tá? Que louco. Inclusive tem uma empresa aqui lá no Novo Mundo, eu esqueci o nome da empresa. Inclusive a sede dela fica numa zona ali de faixa de linha de servidão. Eles trabalham tanto para rede de distribuição quanto linha viva de distribuição, tá? E a sede da empresa fica lá. Ela não fica lá embaixo da linha, mas ela fica, né, afastada o lote, o loteamento ali, né? Uai, professor, então não estou entendendo. Se você está só montando aqui e não está energizando, o problema é que quando você monta essa linha, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer o chamado aterramento temporário. Professor, mas aterramento temporário não é só quando você está dando manutenção em rede de distribuição? Também. Quando você está montando essa linha aqui, você tem que fazer o aterramento temporário, obviamente no lançamento. Na hora que você faz o lançamento dos cabos, tem um caminhãozinho que ele tem, né, um lançador aqui, e aí é o pessoal, aí tem um que é o tatu, que vai escavando, né? Aí quando é linha subterrânea, né? Linha de distribuição, por exemplo, subterrânea em cidades aí. E no caso isso aqui é a linha de transmissão. Inclusive você pode até fazer por drone, tá? Tem norma para isso, tá? E aí o que que esse cabo vai fazer? Que ele vai pegar aqui, ó, e montar na estrutura aqui, lançar esse cabo. E era aqui que o fulano, né, o Deltrano aqui trabalhava. Beleza, e daí, professor? Na hora que você faz esse lançamento de cabo, você tem que fazer o aterramento funcional ali, o aterramento temporário, tá? Por quê? Porque se cair uma descarga, não precisa ser em cima, pode ser aqui do lado, tá? Você trabalha a céu aberto, você está exposto às intempéries. Então, para você dizer que os circuitos, inclusive o técnico deles, quando eu falo técnico, né, não necessariamente é um eletrotécnico. O técnico deles, que estava defendendo a empresa, né, falou que o circuito estava desenergizado. Na hora que eu olhei, o cidadão é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Aí me deu aquela vergonha alheia, né? Eu falei, meu Deus do céu. Como é que o engenheiro eletricista de segurança do trabalho vai pagar um King Kong desse? Como assim, professor? Você só pode afirmar que o circuito está desenergizado se você desconectar ele da rede e fazer o aterramento temporário. Se ele estiver apenas desconectado e não estiver com o lançamento do aterramento temporário, eu não posso dizer que ele está desenergizado, embora não tenha potencial elétrico na linha. Por quê? Porque se houver uma descarga,
a onda eletromagnética ela vai se propagar e vai energizar aqui a linha. Inclusive em pontos em que você monta, igual vocês estão vendo aqui na NBR 5422, você faz a montagem às vezes abaixo de uma linha, de uma rede de distribuição, tá? Existe a indução eletromagnética por descarga, né? E se você não tiver com aterramento temporário, essa energia ela não vai ser drenada para o terra, né? Ou seja, ele corre o risco periculoso, o risco de choque elétrico. Vamos para as conclusões aqui, né? Então, ó, inclusive, ele alegou, né, que o anexo 4 da NR16 aqui, né, ele fala que não é devido, ó, não é devido o pagamento do adicional na seguinte situação: nas atividades ou operações, olha bem, no sistema elétrico de consumo, que é de distribuição de energia que ele está falando, é baixa tensão e média tensão, né, a 13,8 ou 34,5 kV em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem a possibilidade de energização acidental, conforme estabelece a NR10. Se eu não aterro ele temporariamente, ele não corre o risco de energização acidental? É claro que ocorre. É evidente. Por isso que eu falei que me deu vergonha alheia do engenheiro lá que inclusive é engenheiro eletricista e pagou um King Kong desse. Falar, né? Falar asneira que ele não tinha o direito ao adicional de periculosidade. Por isso aí eu coloquei, ó, base legal, é norma regulamentadora. Por que que você tem que escrever isso? Porque o juiz, ele é um juiz, ele precisa dessas informações. Por isso que ele pediu para um engenheiro, né, ou um técnico, dependendo lá da situação, né, que deliberasse, que analisasse a situação e falasse, ó, tem convicção pelo adicional de periculosidade, né? Inclusive, ele recebeu aqui, o cliente recebeu os retroativos aí. É, a norma regulamentadora 16 em seus anexos, a portaria, ó, atividades e operações periculosas, ó, com energia elétrica foi inserido, ó, pela portaria número 1078, beleza, ó. Aí pelas razões expostas assim, a convicção técnica pela existência de periculosidade durante todo o período laboral do requerente, ó. Isso devido à análise de todos os aspectos, tá? Então aqui, ó, e nessa linha, até expliquei aqui, ó. Nessa linha há dois equívocos. O primeiro, o cabeamento se encontra desconectado ou desligado do CEP, mas não se encontra necessariamente desenergizado, pois no cabeamento não há aplicação de aterramento temporário. Pelo menos lá na perícia, né? O próprio paradigma deles não apresentou. Eu perguntei, e aí, isso aplica aterramento temporário? Não. Nós fazemos apenas a montagem eletromecânica aqui. Ah, aí anotei lá, tá lá no alto. Não há aplicação de aterramento temporário e, como frisei anteriormente, há o risco de indução eletromagnética, principalmente por descarga atmosférica. E o segundo é que o sistema elétrico de consumo, que a NR16 se refere, é a tensão secundária ou baixa tensão, e o requerente não labora nesse tipo de circuito, ou seja, ele trabalha em linha de transmissão. Por que que colocou esse anexo 4 da NR16 que não faz o menor sentido? O consumo é no secundário, é onde você libera energia para o cliente residencial, libera energia para o comercial e para o industrial. Globo e você, nada a ver, né? Entendeu? Então, pessoal, vocês vão guardar esse laudo aqui que vocês podem utilizar ele no futuro. Próxima aula, vamos fazer uma outra análise, mas é relacionado ao prontuário das instalações elétricas,
ou seja, toda a documentação comprobatória, todos as RTs, né? No caso de vocês, né? O termo de responsabilidade técnica que a empresa deve ter para ela trabalhar de forma segura, né? Em conformidade com o prontuário, que é uma juntada de documentos, né? Na linguagem jurídica, você junta todas as RTs, os projetos, as comprovações de treinamento de NR10, do CEP, tá? A comprovação de que todos que estão trabalhando, eles têm as formações que eles alegam, por exemplo, eletricista, eletrotécnico, ou sei lá, técnico em automação, engenheiro e por aí vai, né? Então você faz essa juntada de documentos. Quando o agente fiscalizador do trabalho faz o trabalho dele, que é a fiscalização, você apresenta o prontuário das instalações elétricas. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Obrigado, viu, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.